Irmãos, é com muita alegria que eu venho essa noite aqui trazer a palavra de Deus à igreja. Eu fico muito feliz e alegre por poder ser usado por Deus. E eu queria dizer para os irmãos que essa igreja está sendo muito privilegiada. Ontem, um irmão, eu não vou falar o nome dele, mas um irmão falou, não é daqui dessa congregação: olha, vocês estão de parabéns lá, viu? Aquilo que o pastor Sansão está fazendo com a igreja, trazendo esse estudo aprofundado, detalhado, ninguém tem isso. São raras as igrejas que têm isso. E imaginem só que eu, que estou aqui, venho receber essas ministrações, nem tinha me dado conta do quanto eu estou sendo também privilegiado. Às vezes é preciso vir alguém de fora e dizer: ó, você é um privilegiado por estar vindo aqui ser ministrado, pelos seus pastores serem interessados em ensinar a palavra verdadeiramente. Então eu fico muito feliz, irmãos, por ter sido abertos os olhos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E aí, quem trouxe a Bíblia, irmãos, vamos ter o costume de trazer a Bíblia para a igreja, vamos acompanhar na Bíblia. Eu, pelo menos, gosto muito de acompanhar a palavra, passo a passo, porque é a palavra que vai ser revelada às nossas vidas, não é o ministrante que vai falar da vida dele, é a palavra de Deus que vai ser revelada nas nossas vidas. A pessoa que está aqui está sendo apenas um vaso usado para trazer a palavra à igreja. Marcos 5... a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. Todos acharam, irmãos? Amém? Então, irmãos, quem não tem Bíblia, acompanhe, ou baixe o aplicativo no celular, acompanhe no celular, e vamos à palavra de Deus, que diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Glória a Deus, irmãos. Podemos sentar e vamos permanecer com as Bíblias abertas e vamos acompanhar a palavra de Deus. E eu vou pedir que os irmãos caminhem comigo. Vamos fazer essa experiência da gente se colocar nesse ambiente onde Jesus está conversando com as pessoas, onde Jesus está operando milagres, onde Jesus está ensinando, e vamos fazer essa experiência como se a gente estivesse nesse lugar, nesse momento, tendo a presença de Cristo, que esse mesmo Cristo que estava lá, às margens do mar da Galileia, há 2000 anos atrás, ele também está aqui, vivo, presente no meio de nós, e é um privilégio nosso, mas que nós tenhamos essa visão espiritual de vermos esse Jesus, de vermos cada passo do que acontece para compreender. Irmãos, então a palavra fala da cura da filha de Jairo. Então, para que nós compreendamos primeiro o contexto, a palavra diz que, passando Jesus num barco para outra margem, ajuntou-se uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então, quer dizer, Jesus tinha ido para o outro lado da margem, tinha operado milagres, expulsado demônios, e dessa feita, ele estava voltando do outro lado, provavelmente cansado também, porque Jesus, irmãos, nessa altura do seu ministério, ele não tinha sossego, não. Onde Jesus parava, aonde Jesus andava, tinha multidões acompanhando ele. Então, as multidões sabiam, imaginem só, se tivessem
o zap de hoje, hein? Jesus está em tal canto, aí o negócio, mas não, era no boca a boca, imaginem. Aí o pessoal imaginava, não, Jesus vai para aquele porto, ia uma multidão para lá. Outros que não sabiam não iam, mas aqueles que sabiam iam para lá. Então Jesus, onde ele andava, nesse momento andava uma grande multidão, porque Jesus já vinha operando grandes milagres. Então, chegando ele, desembarcando, a palavra diz que ajuntou-se a ele uma grande multidão. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Então Jesus desembarca, tem uma grande multidão. Jesus não dispensava o povo, irmãos. Quando ele chegava, ele podia estar cansado, mas onde ele chegava, que tinha gente, ele via a necessidade do povo, a necessidade que o povo tinha dele, de ouvir ele, dos milagres, do alimento. E Jesus juntou-se àquela grande multidão, e eis que chega esse homem de nome Jairo. A Bíblia fala, tem evangelho que não fala o nome dele, mas aqui no evangelho de Marcos fala que o nome dele era Jairo e que ele era um dos principais da sinagoga. Isso significa que esse homem era um homem responsável, talvez até um fariseu, a palavra não esclarece isso, mas ele era um homem da sinagoga, ele era um religioso, ele era alguém respeitado. Porém, esse homem não só se chega diante de Jesus, a palavra diz que quando o homem chega e vê Jesus, ele prostra-se aos seus pés. Irmãos, não sei se vocês vão lembrar, o povo judeu, ele era um povo que ele tinha Deus como seu único Senhor. Vocês vão lembrar daqueles Sadraque, Mesaque e Abednego, que não quiseram se prostrar diante de um rei e por isso foram jogados na fornalha para morrerem. Assim como eles, outros cristãos já tinham sido mortos porque não quiseram negar a Deus Todo-Poderoso. Para esse homem Jairo se prostrar diante de Jesus, ele sendo um religioso do templo, ele estava admitindo que Cristo era Deus, coisa que a maioria dos homens do templo não faziam nesse momento, e nem depois também, na verdade. Então, primeiro de tudo, a gente entende aqui que Jairo compreendeu, provavelmente Jairo já tinha visto vários milagres que Jesus tinha operado naquela cidade, naquela região. Jesus tinha curado pessoas, Jesus tinha sarado feridas, Jesus tinha curado cegos, surdos e aleijados, e Jairo já tinha visto isso com certeza. Eu imagino, irmãos, a situação do Jairo era uma situação muito crítica e ele deveria estar com o coração muito angustiado, porque a palavra diz que Jairo se prostra diante de Jesus. Primeiro de tudo que eu digo que ele admite que Jesus é Deus, e Jairo tem um grande problema, e por isso ele se prostra diante de Jesus e fala, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então, o que acontecia com a vida do Jairo? A filha dele estava à beira da morte. Outro evangelho fala que ela já tinha até morrido, mas esse outro evangelho fala que ela estava à beira da morte. Ela estava moribunda. Em um evangelho fala que ela era uma filha única e ela teria aproximadamente 12 anos. Jairo, um homem, não podia ser muito rico, mas era um homem de posses, não deveria ter problemas com falta de alimento, com essas coisas. Ele tinha um casamento, até então que se sabe, bom, porque no final vai dizer que ele, a esposa dele recebe depois a filha, mas ele tem um grande problema. A única filha dele, de 12 anos, está à beira da morte. Essa circunstância fez com que Jairo se desesperasse a tal ponto que, mesmo ele sendo um homem do templo, conhecido por toda a cidade, e os fariseus não aceitavam Jesus como Deus, o momento que Jairo vivia de desespero era tamanho que Jairo se expôs a uma grande multidão que estava na praia, a ponto dele se jogar nos pés de Jesus e admitir, com essa atitude, que Cristo era Deus e que só Jesus poderia resolver o problema dele. Porque provavelmente Jairo já deveria ter
consultado alguns médicos, algumas pessoas que entendiam de algumas doenças, mas a situação da filha dele era terminal. A situação da filha dele, aos olhos de todo mundo, não tinha mais jeito. E ele, assim como outros que se aproximam de Jesus, aquele centurião de Cafarnaum, o cego e outros mais, entenderam que Cristo era a sua última saída e era a sua única saída. E eles vieram recorrer, em última instância, a Jesus, que era o médico dos médicos. Então, a palavra diz que Jairo se põe aos pés de Jesus e fala, aqui no versículo 23, vai falar que ele rogava-lhe muito. Irmãos, vocês imaginam, a filha dele já estava para morrer antes disso. Ela já deveria ter vindo passando mal há muito tempo, não tinha telefone para ele ligar. Jesus, venha rápido. Ele deve ter ficado ali angustiado na beira daquela praia, esperando aquele barco chegar. Imaginem só a filha dele morrendo em casa e ele na margem daquele lago, daquele mar da Galileia. Quando viu aquele barco chegar, cada vez que o barco chegava mais perto, ele se angustiava mais, porque o tempo estava contando para a vida da filha do Jairo. O tempo contava. E quem é pai, quem é mãe aqui, imagina que quando um filho, e eu acho que todo mundo que tem filho já adoeceu, você fica muito angustiado, dependendo da circunstância que está seu filho. Imagine a situação de Jairo, vendo aquela distância toda que vinha chegando. Qual a alegria dele quando Jesus toca na areia e ele consegue se aproximar de Jesus para falar isso. E Jairo então chama Jesus para vir à sua casa, sarar, curar a sua filha que já está à beira da morte. E o versículo próximo aqui vai dizer que Jesus, para que lhe imponhas as mãos e viva. E aí continua dizendo, e seguiu uma grande multidão. Então Jesus, e foi ele. Jesus se levanta prontamente, isso aí a gente também vê em outras curas. Isso quer nos ensinar, meus irmãos, eu pelo menos aprendo isso, que Jesus está sempre pronto. Jesus está sempre pronto, Jesus não está dormindo, Jesus não está escondido. Quando a gente roga a Jesus, quando a gente se volta para Ele, Cristo está sempre pronto a nos responder, a nos atender. E muitas vezes falta isso, nós nos voltarmos para os seus pés, nós nos humilharmos aos seus pés. E isso Jairo fez, e Jesus de pronto se levantou e seguiu ele. Ocorre que no versículo 24, e vocês vão acompanhar comigo aí, e a palavra diz, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Mas a partir daí, imagina que Jairo está muito desesperado, e agora ele já está feliz porque Jesus já está seguindo ele para ir curar sua filha que está morrendo em casa. Só que Jairo já começa a ficar meio desesperado, porque uma grande multidão seguia também, atrapalhando Jesus de andar mais rápido, provavelmente. Que fala que uma grande multidão o apertava. E daí no versículo 25, fala da seguinte maneira, e vocês podem acompanhar aí. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido por muitos e muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus. Outra pessoa que também ouviu falar de Jesus e dos seus milagres, né? Ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. A mulher falava em seu íntimo, né? E logo se lhe secou a fonte de seu sangue e sentiu que o seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Logo Jesus parou para perguntar, para olhar para trás, quem foi que tocou as minhas vestes? No meio daquele aperto, toda aquela multidão toda, apertando Jesus, ele faz essa pergunta, que os discípulos ficam meio perdidos e falam assim, mestre, está todo mundo lhe tocando, está todo mundo lhe empurrando, está todo mundo lhe apertando, como é que o senhor vem falar assim, quem me tocou? E ele fala, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a palavra diz que aquela mulher, no mesmo momento, foi curada.
foi curada. Versículo 32. E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Irmãos, eu estava lendo essa palavra e eu fiquei, sabe, feliz demais em ver isso aqui escrito. Porque isso aqui significa, sabe o que, irmãos? A mulher tocou ele, ela sabia que tinha tocado, mas ninguém mais tinha sabido quem que tinha tocado. E Jesus mesmo pergunta. E a palavra diz no versículo 32 que, e ele olha ao redor para ver a que isso fizera. Quer dizer, Jesus olha para trás ao redor para ver que milagre tinha acontecido porque alguém tinha tocado ele. Ele não tinha olhado atrás para dizer assim, quem foi essa pessoa que me tocou? E sim, ele queria ver qual foi o resultado de que o porquê essa pessoa me tocou. Alguém tinha sido curado, Jesus sabia disso. Então continua a história da mulher. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. Qual era a verdade, meus irmãos? E o diácono Ney trouxe brilhantemente essa palavra aqui, dessa mulher do fluxo de sangue, eu acho que não tem nem um mês, onde ele contou detalhes, e quando fala que a mulher contou toda a verdade, é todos aqueles detalhes, que ela sofria há 12 anos desse problema, que ela tinha despendido todos os seus recursos para tentar ser curada, que ela estava separada de toda a sua família, porque era considerada impura, e ela foi contando toda a situação. Imaginem só, irmãos, quanto tempo isso levou. Porque aqui nós estávamos no começo contando a história de Jairo, que tinha ido lá chamar Jesus para curar a sua filha. E agora nós já estamos em outra história. Nós estamos no meio de uma outra cura. Onde estava Jairo no momento que isso tudo acontecia com essa mulher, irmãos? Imaginem só, aquele homem que estava desesperado porque a sua filha já estava morrendo. E quem está desesperado quer urgência. Eu já fui lá na UPA, já fui com a Patrícia passando mal, e um tempo a Patrícia era cliente lá da Ana Adelaide. Todo dia a gente estava lá, às vezes 2 vezes por dia. Eu até falava, moto, já é cliente daqui, ó. Todo mundo já te conhece, os atendentes, os médicos, tudo. Falava brincando, né, irmãos? Mas era triste. Mas tinha dia que eu ia com ela tão mal que eu ficava angustiado. E aí chega lá, vocês sabem como é esse atendimento. Aí tem uma pulseira verde, uma amarela e uma vermelha. A verde quer dizer, você não tem problema nenhum não, fica aí esperando, se tiver tempo você vai ser atendido. A amarela quer dizer assim, mais ou menos, né? Urgência. Assim que sair alguma oportunidade lá, você vai ser atendido. E a vermelha é emergência. Então, a vermelha, a pessoa, teoricamente, já chega e entra, porque é uma emergência já de morte. Eu já fiquei em momentos que a Patrícia não estava com febre acima de 40 graus, ela não tinha desmaiado, então tem alguns critérios lá para ser a vermelha ou a amarela. Ela estava passando mal, por dentro dela ela estava desesperada. Mas para as atendentes do bendito da triagem, chegavam lá e botavam uma pulseirinha vermelha na Patrícia. Aí eu já olhava para ela, amor. Tinha dia, irmãos, que a gente voltava para casa sem ser atendido, porque ela melhorava ali no banco. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a situação do Jairo, se fosse numa UPA, teoricamente a filha dele ia chegar e ia entrar. A filha dele ia ser atendida primeiro. A filha dele ia ser prioridade. E na mente do Jairo, como pai, a filha dele era prioridade. A prioridade não era nenhuma daquelas pessoas que estavam ali daquela multidão. A prioridade não era aquela mulher. Porque vocês imaginam, irmãos, a criança tinha 12 anos e estava para morrer. E quantos anos aquela mulher sofria daquele fluxo de sangue? Quantos anos? 12 anos, a mesma idade da menina. Então, teoricamente, a gente pode dizer que a mulher podia esperar mais um pouquinho, ela não esperou 12 anos. Ela não ia morrer naquele dia. Na mente de Jairo, com certeza isso estava se passando. Quando ela contou a história, era 12 anos. E Jesus estava ali, virado para ela, ouvindo a sua história, porque Jesus tinha uma coisa maior na vida dela, que não era só curar, que era salvar a alma dela. Isso era o mais importante, que é isso que Jesus entrega no final da história dessa mulher. Ele dá a ela, irmã, vá e você está salva. A sua fé te salvou. Ela já tinha sido curada, mas a fé dela salvou ela.
era o mais importante para Jesus, irmão. Não é fazer uma cura, é salvar uma alma. Isso nós temos que aprender para nossas vidas. Você pode estar com o maior dos problemas, você pode estar com a maior situação difícil, mas o mais importante é que a sua alma seja salva, é que você seja salvo. Você pode até passar uma vida inteira com alguma doença, mas isso não é o mais importante, ser curado. O mais importante é você persistir na presença de Deus e ser salvo no final. Então, imagino que Jairo estava desesperado já. Quando o Ney pregou aqui a questão da mulher do fluxo de sangue, foi o quê? Uns 30 minutos? 30, 25 minutos? Que o Ney não fala tanto que nem eu, né? Eu falo demais, né, irmãos? Mas, mais ou menos, esse tempo demorou ali, quando Jairo estava andando com Jesus, e ele para olhar para trás para conversar com essa mulher. Mais ou menos 20, 25, 30 minutos. No coração de Jairo, isso foi uma eternidade, meus irmãos. Quem já levou criança para aquele Cosme Damião, eu já cheguei com a Duda lá, que, meu Deus do céu, eu queria entrar direto, aí os caras não deixam os dois entrar mais, agora só entra um, ou o pai ou a mãe, e eu ficava desesperado lá. Eu já cheguei com a minha filha lá, muito, muito ruim. E ver gente mais velha e doente é ruim, mas ver criança para mim é desesperador. Imagine uma filha única. Então Jairo está nessa situação de desespero. Agora nós vamos continuar aqui no texto, irmãos. Aquela mulher foi curada, foi salva, e nós vamos continuar o texto aqui. A minha vista está péssima. Deixa eu me situar aqui. Tá. Aí a palavra diz aqui no versículo 34, quando Jesus despede essa mulher, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Versículo 35, estando ainda Jesus falando, tudo isso acontece, Jairo está ali naquela expectativa, aguardando, esperando, estando Jesus ainda falando, versículo 35, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Então, irmãos, aquele homem que estava esperando com muita fé que Jesus ia à sua casa, impor as mãos sobre a sua filha, que ele já tinha até a receita, que era impor as mãos e ela ia ficar curada. Provavelmente ele já tinha visto isso acontecer na cidade. Mas esse projeto, esse plano de Jairo, ele foi frustrado. Porque na mente dele, naquele momento, aquela mulher pode ter sido atrapalhado a vida dele e da filha dele. Irmãos, por que eu estou falando isso? Isso me tocou demais, essa palavra. Porque existe uma coisa no ser humano, eu estava até pensando, falei para a Patrícia, isso que eu tive pensando, que eu deduzi o seguinte: qual é o maior problema do mundo? Cada pessoa vai falar uma coisa, sabe por quê? O maior problema e mais urgente do mundo é o seu problema, é o meu problema. Quando eu estou em desespero, pode ter guerra lá na Rússia, pode ter inflação alta, pode ter combustível subindo, mas se eu tiver com um problema desesperador de doença, no casamento, financeiro, com filho, qualquer tipo de distúrbio, ou até espiritual mesmo, o problema mais importante do mundo, meus irmãos, vai ser aquele meu problema. Quando eu orar, eu vou pedir principalmente e primeiramente por aquele meu problema. Então, na mente do ser humano, a coisa mais importante do mundo é aquilo que é ligado diretamente a ele. O meu problema é o problema mais importante do mundo. Jairo não estava preocupado se aquela mulher tinha 12 anos que tinha aquele problema. Jairo não estava preocupado se tinham outros lá aleijados, andando com dificuldade, ou cego, guiado por outros, esperando Jesus para ser curado. Jairo, como ser humano, assim como nós, na maioria das vezes, sim, ele está preocupado primeiro com o seu problema, com o meu problema. Isso é um ensinamento que Jesus quer nos dar, eu creio, nesta noite, através da sua palavra. Que Jesus vai ensinar a Jairo aqui, que mesmo o meu problema, para mim, parecendo ser mais importante, Cristo tem solução para o problema de todo mundo, não só para o meu. E eu tenho que aprender a ter paciência e a fazer uma coisa que a
falando ontem na célula, que é orar pelo meu próximo. Eu oro pelo outro, estava falando ela e a irmã Paula, que quando eu oro pelo outro, Deus está cuidando da minha situação. Quando eu cuido do outro em oração, na vida, Deus cuida dos meus, da minha família e de mim mesmo. Isso que Cristo está ensinando aqui para Jairo. Então, irmãos, vamos continuar andando com Jesus nessa caminhada até a casa de Jairo. Quando essas pessoas chegam, fala que algumas pessoas Jesus ainda estava falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Imagina que na casa do Jairo estava aquele monte de gente, parente, porque a criança estava quase para morrer. E vocês sabem como é povo, né? Tem um problema na casa de alguém assim grave, demora junto um monte, parente, é conhecido. E fala que algum dos principais da sinagoga não esperou Jairo chegar com Jesus lá. Veio de encontro a Jairo para falar: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Primeiro que eles não acreditavam que Jesus poderia ir além dali. Eles acreditavam que Jesus poderia curar, mas eles não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar. Isso é um aprendizado para nós também, irmãos. Até onde vai a nossa fé com Jesus? Eu acredito que Jesus pode me conseguir um empreguinho assim, de salário mínimo, mas eu não acredito que Jesus pode conseguir um emprego de 5 mil reais. Eu acredito que Jesus pode me arrumar uma casinha cedida por alguém, mas eu não acredito que esse Deus pode me conseguir que eu seja abençoado com uma grande casa maravilhosa. Eu acredito que eu posso ter um casamento com um cidadão meio feinho, que nem eu aqui, mas eu não acredito que Deus vai me abençoar com um grande homem de Deus, uma pessoa abençoada. Então, até onde vai a nossa crença no que Deus pode fazer pelas nossas vidas? Esses homens não acreditavam. Mas aqui eu aprendo outra coisa também no relacionamento com pessoas de Jairo. E para a gente também. Lá no bairro onde eu morava, o bairro onde eu morava era muito top, irmãos. Tinha um monte de situação, todo mundo sabia da vida de todo mundo, que era um bairrozinho pequeno, e lá tinha um pessoal que eles anunciavam a vida dos outros. E aqui fala que esses homens vieram da casa do Jairo e foram anunciar para ele no meio do caminho. Eles não esperaram Jairo chegar em casa. A filha dele tinha morrido, em vez deles esperarem ele chegar em casa, algumas pessoas saem correndo e vão avisar Jairo no meio do caminho. Irmãos, tem gente que tem o prazer de contar mal notícia para você. Tem gente que tem o prazer de sair contando mal notícia para as pessoas. E às vezes essas pessoas estão na sua vida, estão na sua família. Ou às vezes essa pessoa é você mesmo. E a gente tem que mudar isso. Se não é você, pare de se acompanhar com pessoas desse jeito, que tem o prazer de lhe dar más notícias. Olha, eu vi a sua filha ali escondida, namorando com não sei o que. Ela está querendo ajudar ou ela está só querendo fofocar? Olha, eu vi o seu marido conversando com uma mulher. Olha, eu vi tal coisa e tal coisa. Qual a intenção da pessoa quando vai dar uma notícia? Com que tipo de pessoas nós estamos nos relacionando? Porque às vezes, irmãos, tem pessoas que só querem te mostrar o mal. Às vezes tem pessoas que só querem te mostrar o mal. Então Jesus, nós vamos aprender no próximo versículo. Estando Jesus ainda falando, chegaram eles e disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Essas pessoas vão lá para desmotivar Jairo. Essas pessoas vão lá para que Jairo desista dali do meio do caminho. Jairo, acabou para ti, não tem mais jeito. A solução que tu estava buscando, ela não é mais possível, porque a tua filha já morreu. Esse Cristo, ele não pode mais fazer mais nada. Imaginem, irmãos, depois de Jairo ter passado aquele tempo todo ali, esperando Jesus liberar aquela situação da mulher e tal, alguém chega com uma notícia dessa no meio do caminho, não espera nele chegar em casa. A fé dele ali, com certeza, foi abalada. E aqui nós vamos ver uma sequência de acontecimentos que tentam abalar e até abalam a fé de Jairo, mas que Cristo, como está junto, do lado de Jairo, não permite com que sua fé seja abalada.
E Cristo vai o acompanhando. Esse Cristo que acompanha Jairo aqui, meus irmãos, para ir resolver um problema, é o mesmo Jesus que está aqui, está na sua vida, está na minha vida. Ele está ali acompanhando e me acompanhando. E quando alguém chegar para você e falar bem assim, esse seu problema não tem mais solução. Você não é capaz disso. Você não é capaz mais daquilo. O seu marido não tem mais solução. O seu casamento não tem mais solução. A sua filha não tem mais solução. O seu filho está perdido. A sua célula está acabando, não tem mais jeito, o seu ministério está no fim. Esse Jesus está do seu lado dizendo, acalma-te e crê somente. Então Jairo continua a caminhar, depois de toda essa situação. E não permitiu, versículo 37, Jesus, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Por que eu entendo isso também, irmãos? Aquela multidão toda que estava indo atrás de Jesus não estava indo para fazer outra coisa senão só para bisbilhotar. Não servia de nada, não era de interesse deles, eles não tinham objetivo nenhum ali. A não ser e olhar o que estava acontecendo. E quando eu falo lá do nosso bairro, a Patrícia vai lembrar bem, tinha coisas que acontecia, a parte deram um tiro lá na frente do bairro, a gente saía correndo, todo mundo para ir olhar. Menino, não demora, estava o bairro todinho lá. Tinha um caba lá da padaria, dono da padaria, que ele deixava um funcionário no caixa, ele nunca deixava ninguém no caixa, mas ele deixava um funcionário no caixa quando acontecia alguma coisa, ele pegava a moto e faz, não demora, estava lá o Pio. E aí, Pio, o que foi que aconteceu aí? Ele já chegava perguntando. Fofoqueiro, irmão, só queria saber da situação. Ele não ia ajudar, ele não ia fazer nada, ele só queria olhar, tapar da situação. Então Jesus já deixa todo mundo para trás. Não faz parte da solução, não tem por que estar no meio da situação. E a gente tem que aprender isso. Irmãos, muitas vezes a gente está carregando um monte de gente na nossa vida que não ajudam em nada, não somam em nada, pelo contrário. Muitas vezes só atrapalham. Ou quer saber da sua vida, ou quer se intrometer na sua vida, ou quer lhe atrapalhar de alguma forma, mas não somam. Se não soma, Jesus deixa para trás. Então, aqui fala que só vai. Jesus não leva ninguém a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Então, Jesus primeiro ele acalma Jairo, dizendo assim, te acalma aí com a notícia mal do pessoal, não, crê em mim, e Jairo continua, e depois Jesus deixa para trás todos aqueles que não ajudam. Então vamos continuar aqui, no versos 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que era Jairo, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Então, irmão, ao chegar, ele já ficou sabendo da notícia ruim no meio do caminho, mas ao chegar na sua casa, tinha outro pessoal, um monte de gente, chorando e pranteando, a palavra diz. E eu fui estudar, irmãos, e pela cultura do judeu, eles tinham como se fosse um ritual, assim, um cerimonial de velório. Isso era bem no começo. E tinham até pessoas que iam tocar flauta, cítara no velório. Então tinha aquelas pessoas que eram convidadas para isso. E tinham até os pranteadores, quer dizer, os choradores profissionais. Lá nesse meu bairro também tinham os choradores profissionais. Vocês acreditam que tinha gente? Que tinha não, que ainda não morreram, né? Até hoje, graças a Deus. É porque Deus nos dá oportunidade, irmãos, em vida, para que a gente se arrependa dos maus caminhos e que a gente mude a nossa situação. Mas tinha gente que era profissional do velório. Eu não vou falar o nome da santa, mas a Patrícia vai conhecer. Uma pessoa que, se ela soubesse assim, fulano teve um infarto, e a gente sabia das mortes de todo mundo no bairro, que era pequeno. Como outros também, e eu muitas vezes já saí correndo também, mas a Patrícia para ver... Como outros também, mas ela era a primeira que chegava. Irmãos, ela chegava, se fosse de noite, ela já estivesse deitada, ela ia correndo, às vezes descalça, não pegava nem a sandália, com o cabelo todo descabelado, com roupa de dormir, porque ela não podia ser a última a saber e a chegar na situação. Então, existem essas situações. Existem pessoas que, às vezes, só querem saber só quer estar no meio da desgraça. Não vai ajudar, não vai somar, não é um parente, não é alguém que vai dar um colo, um aconchego, uma palavra amiga, uma palavra de Deus na vida da pessoa. Às vezes é alguém que só está ali para ver o alvoroço. A gente tinha até um kit velório lá no bairro, que quando morria alguém, juntava café, pão, vela, que a maioria das pessoas eram católicas lá,
vela, então fazia aquele negócio lá, e o pessoal ficava até o dia amanhecer. Isso daí a gente ficava acompanhando os velórios até o dia amanhecer. E a gente também ia para o enterro. Cansei de ir em enterro, eu ia no cemitério de Santo Antônio toda semana. E era de ônibus, o pessoal conseguia ônibus lá com o vereador, era de graça. Toda semana eu estava no cemitério. Irmãos, eu estou falando isso aqui, mas isso não era uma coisa boa, não. Hoje Deus me libertou disso tudo. Mas para você ver qual o mundo que a pessoa fica. Eu não tinha no meu coração nenhum tipo de compaixão, de fraternidade pelas pessoas. Para mim era apenas mais um evento. E para muitas pessoas também é mais um evento. Elas não estão ali para dar um acolhimento, elas não estão ali. E tinha muita gente até que chorava mesmo. Mas nem todos estavam ali com o coração realmente partido. Então, quando Jairo chega na casa dele, e tinha esse monte de gente, esse alvoroço também. Vocês imaginam que você saber que um parente seu morreu é uma coisa, mas você chegar no lugar onde ele está morto, o coração já vai, é diferente. Tem gente que desmaia, tem gente que perde os sentidos, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você chegar perto para ver. Quando Jairo chegou então, imagine só o coração dele, irmãos, que ele vê aquele alvoroço todo que a palavra diz, e aquele monte de gente lá, que já tinham enviado alguém para dizer que não precisava nem Jesus ir mais lá, porque não tinha mais jeito. O que eu aprendo mais aqui? Quando Jesus vê esse alvoroço, esse negócio todo que com certeza choca o coração de Jairo e abala a sua fé, nós estamos falando aqui, irmãos, de uma sequência de abalo da fé, ou tentativa de abalar a fé do Jairo. Primeiro, a demora no atendimento daquela mulher e de Jesus vir curar a filha dele. Segundo, aquelas pessoas que vão de encontro dele no meio do caminho dizem que a filha dele já morreu, para abalar a fé dele. E Jesus, todas as vezes que a fé de Jairo tenta ser abalada, Jesus fala: acalma-te, crê em mim. Então Jesus está ainda nesse caminhar para ir resolver o problema do Jairo. Mas só que esse caminhar para resolver o problema de Jairo é muito doloroso, é muito sofrível. Irmãos, até um milagre seu ser alcançado, você que é cristão, que é crente, que orou, que semeou na campanha de semeadura, você pode ver outro irmão do seu lado ter um milagre atendido antes. E você nas suas orações pode dizer: mas Jesus, o meu é mais importante, olha a minha situação, eu estou desempregado, eu não consigo trazer alimento para minha casa, olha o meu casamento, ele está à beira do fim, é desesperador, e chora todas as noites, e ora todas as noites. Olha o meu filho, olha a minha filha, está completamente perdida ou perdida, eu não consigo mais trazer ela para a tua presença, ou ele para a tua presença. E você vê do seu lado alguém que talvez chegou depois na igreja, na presença de Deus, e Cristo cura aquela pessoa, e Cristo abençoa aquela pessoa com emprego, e a pessoa talvez até venha aqui na frente e fale: eu fui abençoado com emprego, e às vezes você não consegue nem sorrir, e nem se alegrar, porque o problema mais importante para você é o seu. O do outro não importa. Você pode até dizer que fica feliz, mas muitas vezes, eu estou falando isso aqui, irmãos, não é uma crítica pessoal, eu estou falando isso aí que, da parte de Deus, espiritualmente Deus, Ele quer tratar isso nas nossas vidas. Quanto nós devemos verdadeiramente nos importar com as questões dos outros, e o quanto nós devemos confiar que aquela minha pressa toda que eu tinha lá, é o meu tempo que eu quero que aconteça, mas o tempo de Jesus é diferente. E Jesus ainda está nesse caminhar para resolver e solucionar o problema de Jairo. Imagine só, a fé de Jairo é abalada tantas vezes. Como é que está a sua crença? Será que ainda vai acontecer alguma coisa? O fato é que Cristo continua ali. Ele está ainda num caminhar, e Ele vai resolver mais um problema aqui. Quando Ele vê esse piseiro todo na casa, essas pessoas ali que estavam pranteando e chorando, aí Cristo fala assim, versículo 39, e entrando, isso é Jesus, e entrando na casa, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus aqui está trazendo mais uma palavra de amparo e de fé, aumentar a fé de Jairo. O problema não acabou. A menina não morreu, isso não está terminado.
a menina ainda dorme, é uma palavra de ânimo. Isso quer dizer, ele está falando aqui indiretamente, eu ainda posso solucionar o seu problema, por mais que ele pareça grande, por mais que ele pareça insolúvel, eu ainda posso, eu ainda estou aqui te acompanhando. E aí Jesus toma uma outra atitude, quando ele fala isso, para aqueles que estavam ali pranteando e chorando. E ele fala que a menina dorme, versículo 40. E riam-se dele, porém ele tendo-os feito sair, outro aprendizado para nós, irmãos. Porém ele tendo-os sair. Quem que fez eles sair? Jesus. Pediu com que aquelas pessoas saíssem. Aquelas pessoas acreditavam que a filha de Jairo não estava morta? Não, a fé deles, eles riam inclusive de Jesus, porque Jesus falou que ela estava dormindo. Eles sabiam que era uma pessoa morta, eles conheciam o que era uma pessoa morta, eles conheciam o que era uma situação sem solução. Então eles riram de Jesus. O que Jesus faz? Faz com que eles saiam também do ambiente. Jesus tira todos. Percebem que Jesus vai aumentando a fé de Jairo, vai dando uma palavra de ânimo a Jairo. Toda vez que a fé de Jairo é abalada, e aqui nesse momento, mais uma vez, Jesus tira da frente ou do meio aqueles que atrapalham, aqueles que não têm fé. Irmãos, vamos nos acompanhar com pessoas de fé. Vamos acompanhar com pessoas não só otimistas, também otimistas, mas com pessoas que creiam em Deus. Vamos nos acompanhar com pessoas que conversem sobre a palavra de Deus. Vamos nos acompanhar com pessoas que venham para a oração. Vamos nos acompanhar com pessoas que não gostam de faltar culto. Vamos nos acompanhar com pessoas que não ficam assistindo besteira na internet. Vamos nos acompanhar com pessoas que falem de Deus para outras pessoas. Vamos nos acompanhar com pessoas de Deus, com servos de Deus, com filhos de Deus igual a nós, porque como aquilo que o pastor Sansão falou um domingo desse aqui, nós somos um produto do meio, nós somos mais ou menos a média das pessoas com quais nós nos acompanhamos. Isso é real, isso acontece na vida de todos nós. Então se nós nos acompanhamos, irmão, mas eu tenho uns amigos ali de fora que são meus amigos desde pequenininho, você não tem que virar inimigo deles. Você tem que evangelizar eles, você tem que convidar eles, mas você não tem que viver lá no meio, como diz o Salmo, na roda dos escarnecedores. Você não tem mais que viver nesse meio. Irmãos, em um momento da nossa vida com Jesus, a gente tem que deixar de lado, tirar de lado todas as pessoas que não têm fé, que não creem em Jesus, que não querem ter uma vida com Cristo. Temos que tirar da frente, assim como Jesus faz aqui, Ele nos ensina. Tire da sua vida todos aqueles colegas, amigos que não te levam para mais perto de Cristo. E é isso que Jesus ensina. Então, irmãos, para chegar no final, eu sei que os irmãos já estão meio com sono aí, mas eu estou chegando no final aqui. Vamos acompanhar Jesus nessa caminhada. Então, Jesus, tendo-os feito sair, tomou o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele. Então é isso que eu falei, Jesus entrou apenas com o pai, a mãe, quem estava realmente interessado, quem era realmente responsável, e os que estavam com ele, que era Pedro, Tiago e João. Jesus levou só aqueles que tinham fé, só aqueles irmãos da fé e os pais da criança, só os que realmente estavam interessados na resolução dos problemas, e só aqueles que ainda acreditavam que o problema poderia ser solucionado. Os que estavam ali apenas para fofocar, Jesus tirou do caminho. Os que estavam ali apenas para zombaria, Jesus mandou sair. Só ficaram com Jesus aqueles que realmente acreditavam em Jesus. Isso é para nós também, irmãos. Se nós formos um daqueles que não acreditam verdadeiramente em Jesus, que Ele pode solucionar, talvez Jesus vai tirar a gente de lado, porque talvez a gente vai estar sendo atrapalhado na vida de um outro cristão e não uma ajuda. Então, aquele que pode ser o zombador, muitas vezes pode ser eu, pode ser você. Então, nós devemos vigiar para que não sejamos nós. E se não formos nós, se afaste daqueles que sejam dessa forma. E se aproxime, se pegue, converse, convivam apenas com quem busca a Cristo também. Então, Jesus entra na casa e a palavra diz que ele, onde estava a menina, estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido é, menina, eu te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandando-lhes expressamente que ninguém a soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Irmãos, Jesus pega na mão daquela menina que estava morta, que todos consideravam morta, que Jairo tinha ido. Quando Jairo saiu de casa, ela estava viva, moribunda, mas ainda não tinha morrido. Toda essa sequência de acontecimentos onde Jairo vai buscar Jesus primeiro, tudo isso é ensinamento para nós, irmãos. Nós aprendemos que devemos, em um momento de grande dificuldade, buscar Jesus. Ele é o único que pode resolver verdadeiramente os nossos problemas. Não é o vizinho fofoqueiro, não é a vizinha fofoqueira, não é a psicóloga, não é alguém que não busca Jesus, é apenas Cristo. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Irmãos, os nossos problemas podem ser graves, mas não tão graves. Esses nossos problemas que nós devemos buscar Jesus, às vezes ele pode estar de um certo tamanho, mas é uma situação que ainda tem jeito aos seus olhos. Olha, eu estou quase sendo demitido daquela empresa, mas ainda não fui, então eu estou buscando a Cristo. O meu casamento está quase terminando, mas ainda não terminou, então eu estou buscando Cristo. Aquele meu filho, aquela minha filha ainda está vivo, mas está no mundo, mas eu estou buscando em Cristo. A minha célula está com muita dificuldade, a minha vida espiritual está quase detonada, mas ainda está viva, ainda está acontecendo, eu ainda estou buscando em Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, você pode estar buscando Jesus e achar que está demorando demais para Jesus resolver o seu problema. E como eu falei no meio da palavra, você vai ver irmãos, irmãs que vão estar contando bênçãos, que o casamento dele vai ser solucionado, que o filho dele vai ser restaurado, que o esposo vai ser restaurado, que a família vai ser restaurada, que a sua vida financeira vai ser restaurada, que vai acontecer grandes bênçãos na vida daquela pessoa que você vai estar vendo do seu lado. E você que tanto chora, e você que tanto clama, e você que tanto pede para Cristo, nas madrugadas, em qualquer horário, você se joga nos pés dele, e muitas vezes você olha e diz: Cristo, e eu? E eu? Como é que fica a minha situação? A minha situação está à beira da morte. Fulano de tal está sendo abençoado, ciclano está sendo abençoado, e eu? E muitas vezes você está nessa caminhada, e chega alguém lá de fora e diz: cara, desiste disso, por que tu ainda está fazendo aí? Não vai dar mais jeito mesmo. O que tu está fazendo? Indo para a igreja, indo para a oração, ainda nessa célula, ainda nessa família, ainda nesse casamento. Não tem mais jeito. As pessoas vão chegar com você, e Cristo ensina que nós devemos deixar de lado, porque nós devemos olhar só para aquele que estava indo na frente, que era Cristo. Jairo estava acompanhando a Jesus Cristo. Nós devemos acompanhar a Jesus Cristo. Vai parecer que vai demorar? Vai parecer que não tem mais jeito? Aquele problema que quando eu comecei a orar parecia médio, pequeno ou médio, talvez até ele chegue à morte. Ah, eu fui demitido. Ah, eu não consigo mais emprego. Ah, meu marido foi embora de casa. Ah, minha filha ou meu filho se juntou com alguém do mundo e não tem mais jeito. Aquele que estava bebendo, aquele que estava se drogando, a minha vida financeira, minhas dívidas não tem mais jeito. Morreu para você muitas vezes, mas Cristo está aqui para te dizer nessa noite: não desista do seu problema, não olhe para os zombadores, não siga a voz daqueles que querem dizer para você que não tem mais jeito, não ouça as vozes que dizem para você voltar do meio do caminho, que não tem mais jeito. Ouça apenas a voz de Cristo, e Ele está falando para você nessa noite aqui: o seu problema ainda tem jeito, espere, continue me seguindo. Jairo poderia ter desistido desde a primeira fala que teve contra o milagre dele. E Cristo fala para nós: continue me seguindo, não ouça essa palavra ruim, não ouça essa outra pessoa, tire do meio essas pessoas que lhe atrapalham de resolver o seu problema, permaneça me seguindo, não desista de me seguir, que no final eu vou te honrar,
Eu vou fazer com que seu milagre aconteça. E você vai vir, como diz no Salmo, você que ia chorando, agora vem com risos e júbilos e alegre, porque Cristo vai solucionar esse seu problema, meu irmão e minha irmã. E é isso que eu tenho para essa noite aqui, no nome de Jesus, irmão.